Torcedor vascaíno! Fala minha galera do Comentário, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Esse vídeo a gente vai falar sobre essa mudança da CBF no jogo do Vasco e Bahia. Olha, vai dar treta, o Vasco se pronunciou, tá tentando reverter a situação, a gente vai falar sobre isso. E a CBF vetou aí a mudança do jogo Guarani e Vasco, que seria em Manaus, a gente vai falar sobre isso também. Isso tá gerando um atrito aí nos bastidores. O Vasco não gostou da postura da CBF, que nem sequer consultou o Vasco nenhuma das mudanças. Vamos falar também sobre a volta aos treinos do Vasco da Gama e sobre Coutinho, é mesmo, a situação do Coutinho parece que está próxima a se resolver entre Aston Villa e Barcelona, e você vai saber aqui se o Vasco tem algo aí a ganhar com essa venda do Coutinho do Barcelona ao Aston Villa. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, torcedor vascaíno, torcedora vascaína, estamos entrando no ar. Você já viu que a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Vamos trazer a nota oficial do Vasco sobre essa mudança do jogo Vasco e Bahia. Vamos falar da mudança do jogo Vasco e Guarani, que foi vetada. Enfim, vamos ter muita informação nesse vídeo, mas antes, mande aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve, que está junto com a gente no nosso canal. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, está conhecendo o nosso canal agora, o YouTube te recomendou, um amigo te enviou o nosso vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista, scout, criador, apresentador desse canal. Aqui a gente traz análise tática, análise dos times que enfrentam o Vasco. Aqui a gente também traz informação, opinião. Aqui é o lugar do torcedor vascaíno e será um prazer enorme se você puder se inscrever com a gente, né? Eu ficarei muito grato de tê-lo no nosso canal. Então dá essa moral pra gente, se inscreve e você pode ajudar a gente a chegar à nossa meta, que é 10 mil inscritos até o final do ano. E eu conto com vocês, viu? Posso contar? Se inscreve aí no nosso canal, dá essa moral, compartilha com os amigos. Seja muito bem-vindo ao Comentar Léo. Olha, vamos falar de Vasco, daqui a pouco eu vou falar sobre Coutinho, mas eu tenho que começar esse vídeo falando sobre essa treta. Primeiramente, eu vou dar a minha opinião. A CBF tem uma má vontade enorme quando a situação se envolve o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu não entendo essa má vontade. O jogo já estava sendo preparado, o Vasco já estava preparando uma campanha para lançar a venda de ingressos para o próximo domingo. E aí, como o próprio Vasco vai falar na sua nota oficial, no meio da noite, do nada, quase 11 da noite, a CBF informa que esse jogo vai ser mudado por um pedido da PM. E aí eu digo, a PM resolveu mudar o jogo agora. Só que lá no início do ano, quando o Vasco jogou contra o Madureira, em Conselheiro Galvão, e no mesmo dia teve no Engenhão, no Newton Santos, o Fluminense e Botafogo, o Fla-Flu, ninguém falou nada. A PM não se envolveu, deixou o jogo rolar, tendo as pessoas no mesmo metrô, e teve o jogo com 1 hora de diferença. O Vasco jogaria às 4, o Botafogo jogaria às 18. Mas a PM resolveu pedir essa mudança porque não teria efetivo. Até aí tudo bem. Mas só viram agora, esse jogo está marcado há quanto tempo? Eu fico chateado com algumas coisas que são má vontade para o Vasco. Sobre a situação do jogo do Botafogo não mudar, para mudar o jogo do Fortaleza, eu até entendo, porque o Fortaleza vai jogar no Peru na próxima quarta-feira, é uma logística diferente. Enfim, mas só quando é o Vasco que as coisas acontecem. A gente sabe que, por regulamento, o jogo não pode ser modificado 10 dias antes. Isso está no Estatuto do Torcedor. Então, a CBF, como sempre, para cima do Vasco. A gente vai até falar sobre o Vasco, porque o Vasco soltou a nota, né? Você vai estar vendo passando na sua tela. Eu vou até ler aqui uns trechos que o Vasco disse que, por meio de nota, foi surpreendido com a decisão. Isso então quer dizer que a decisão foi unilateral, o Vasco não foi consultado, só recebeu a notificação como todos nós torcedores, e que acredita em perdas esportivas e financeiras, já que a mudança prejudica também torcedores, e que desde as primeiras horas do dia, da manhã, tenta reverter a situação com a FERJ, o BEP, e também com a CBF. E segundo o Vasco, isso trará perdas também para torcedores que já estavam organizando uma viagem de fora. Tem torcedor que comprou ingresso, comprou uma passagem para ir para o Rio para assistir esse jogo. Será que a CBF não pensa que os torcedores já se organizaram para assistir esse jogo? Eu fico besta com o amadorismo que acontece no futebol brasileiro. E essas coisas só acontecem com o Vasco. Então, o Vasco vai tentar novamente
modificar. Eu acho muito difícil, porque eu acho que a CBF é um órgão que a gente já sabe como é, mas vamos ver o que é que vai rolar, né? Porque desse jeito aí eu acho que é uma falta de respeito não só com o Vasco, mas também com os torcedores que se programaram para ir para o jogo no próximo domingo. E com isso também vem outra informação. Aquele jogo, Vasco e Guarani, que estava se organizando, Vasco e Guarani venderia o mando aí para jogar em Manaus, já estava tudo certo entre as equipes, acertado também com os contratantes. A CBF vetou essa ida do jogo para Manaus. Manaus já estava se preparando para receber Guarani e Vasco, mas a CBF vetou essa mudança, o jogo permanece aí no Brinco de Ouro, lá em Campinas, então não terá mudança de campo. Isso aí também gerou um mal-estar, porque é um contrato comercial também. E é quando eu digo que as coisas, quando tem envolvendo o Vasco, tudo é mais difícil, vocês pensam que é brincadeira. Aí a gente vê o que é que está acontecendo, né? A CBF veta o jogo do Vasco e agora a gente vai ver aí o que é que vai rolar. E sobre o jogo do Bahia, o jogo antes seria o jogo da Globo, agora a Globo terá que relocar, então o jogo do Botafogo vem para as 16 horas e será o jogo que será transmitido para a faixa de TV aí da Globo. Olha, vamos falar agora de volta aos treinos. O Vasco volta aos treinos nessa terça-feira, deve começar a se preparar para enfrentar o Bahia. O Bahia joga hoje contra o Azures, pela Copa do Brasil, lá no Paraná, mas o Vasco volta aos treinos nesta terça-feira aí pela tarde e deve começar aí toda a preparação para enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar de Felipe Coutinho? Meus amigos, Felipe Coutinho está muito próximo de ser anunciado aí definitivamente pelo Aston Villa. Isso porque o Villa chegou aí a um acordo com o Barcelona. O Newcastle chegou a fazer uma proposta melhor, porém o Aston Villa, por contrato, tem aí uma questão de compra, né? Uma preferência para a compra. Então o Villa chegou aí com a proposta de 20 milhões de euros, isso passa um pouquinho aí dos 100 milhões, né? Hoje o euro estava de 5,40, 5,50, não lembro ao exato, mas passa de 100 milhões. O Vasco teria direito aí a 2,25% pelo mecanismo de solidariedade. Isso daria hoje em torno de 2 milhões e 2,250, por aí. Então o Vasco deve receber esse dinheiro assim que for sacramentada toda a negociação, for pagos os valores, aí o Vasco recebe o seu valor de mecanismo de solidariedade. Coutinho, que é bem visto no Aston Villa, se renovou ao chegar ao Aston Villa e vê a continuidade lá no futebol inglês como uma boa oportunidade para ele estar na Copa de 2022. Só para falar sobre o dinheiro de Thales, ainda não caiu o dinheiro, viu, gente? O Vasco ainda espera, mas o Vasco confia no City, né, que é uma empresa séria e tal, que deve fazer aí o pagamento da situação envolvendo o Thales Magno. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, aquele abraço, saudações vascaínas, deixa seu comentário o que é que você achou sobre essa situação da CBF, o que é que você pensa sobre isso. Eu estou totalmente indignado, e quando as pessoas falam que a má vontade com o Vasco é grande, eu confirmo, porque eu vejo nessas situações aí, são pequenas situações que a gente vê. Mas enfim, aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!